Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Com a realização este domingo do TT Cross Nordestinho Rui Car, arrancou a época de 2016 referente ao todo-terreno e ao troféu TT Açores 2016. Começamos por ver o que foi a corrida de motos. A corrida de motos do TT Cross Nordestinho Rui Car disputou-se em duas mangas com partida simultânea para as classes K1 e K2. Com 7 pilotos a partirem para a primeira manga e obrigados a cumprir 8 voltas ao traçado idealizado no antigo campo de futebol de Santo António Nordestinho, foi João Câmara em Kawasaki KXR 250 a levar a melhor sobre Pedro Fernandes em Yamaha DTR 125 em ambas as mangas, somando o menor tempo de penalização e consequentes pontos e dessa forma vencendo a corrida em K1. Em K2, André Cabral voltou a não dar tréguas à concorrência e levou a sua Beta RE 350 ao lugar mais alto do pódio em ambas as mangas disputadas. O segundo lugar de corrida ficou apenas definido na derradeira manga. Na primeira foi Nelson Melo, também em Beta, mas desta feita numa RE 450, a ditar a sua regra. No entanto, a segunda manga, o piloto penalizou bastante, atirando para o quarto lugar em K2. João Branco, que havia ficado com a sua Honda CRF 450X na terceira posição na primeira manga em K2, impôs-se na segunda e veio a reclamar o lugar intermédio do pódio nesta categoria. Pedro Dias levou a sua KTM 450 ao lugar mais baixo do pódio à geral, tendo conseguido ser o quarto e terceiro classificado, respectivamente, em ambas as mangas. Nelson Melo foi o quarto classificado final. O segundo lugar alcançado na primeira manga não foi suficiente para colmatar o muito tempo perdido na segunda, daí o resultado final. Luís Carreiro não teve sorte nesta prova de arranque de temporada. A sua KTM 400 decidiu não dar tréguas e recusou-se a trabalhar como devia. O piloto não se livrou de penalização máxima em ambas as mangas, terminando por isso no quinto posto final em K2. Fique com a classificação final em motos do TT Cross Nordestinho Rui Car. No TT Cross Nordestinho Rui Car, correu-se também em quadcross. A corrida em quadros do TT Cross Nordestinho Rui Car contou com 6 pilotos, sendo que 5 deles apresentavam-se inscritos pela classe Q2. Assim sendo, e sem surpresas, coube a Eduardo Borges a vitória na prova em Q1, com o piloto a não ter que forçar a sua Yamaha YFM 350 Raptor para conseguir subir novamente ao lugar mais alto do pódio. Em Q2 e com mais concorrentes, foi Pedro Furna a levar a sua Yamaha YFZ 450R ao lugar mais alto do pódio em ambas as mangas, com o piloto a impor desde muito cedo um andamento muito forte e a não dar hipóteses aos demais. João Rocha levou a sua Suzuki 450 ao lugar intermédio do pódio em Q2, o piloto foi constante quanto bastasse, o que lhe valeu um grande resultado nesta prova de abertura. Roberto Medeiros, em Suzuki 450, terminou a prova no terceiro posto. A primeira manga não correu de feição ao piloto e o segundo lugar em Q2 na segunda manga apenas culminou no resultado alcançado. João Medeiros e Henrique Luís foram quem se seguiram na classificação, obtendo penalização máxima por não terem cumprido a totalidade da prova. Esta é a classificação final em quadcross do TT Cross Nordestinho Rui Car.
disputa em jipes, por ser a mais participada, foi o momento alto da tarde do evento de abertura do Troféu Açores TT de 2016. Uma das atrações da tarde do TT Cross Norte-Estinho Rui Car seriam as corridas em jipes divididas pelas classes T1 e T2. Com os pilotos a terem que cumprir igualmente 8 voltas ao circuito, sendo que 2 delas teriam que percorrer uma Joker Lap, constituindo uma parte paralela ao traçado, fazendo alterar a classificação momentânea das mangas, a corrida começou com a disputa em T1. António Jorge levou o seu Suzuki Jimny ao lugar mais alto do pódio, sendo o mais regular dos pilotos em ambas as mangas. Walter Pontífice fez-se acompanhar de Nelson Raposo e no vistoso Nissan Patrol GR foram os segundos mais regulares e rápidos, chamando assim o lugar intermédio do pódio. Frederico Garcês e Bruno Rangel tripularam um Mitsubishi Pajero e foram a dupla terceira melhor classificada em T1. Ricardo Lindo levou a solo o seu Suzuki Samurai ao quarto posto final, tendo conseguido ainda na segunda manga ser o terceiro piloto mais regular. João Santos terminou a prova no quarto posto final com o seu Land Rover Discovery. Daniel Castro não foi feliz nesta prova. O Mitsubishi Pajero não colaborou com o piloto, fazendo com que não cumprisse a integralidade do traçado em ambas as mangas. Já na corrida em T2, uma bem composta lista de inscritos emprestou um colorido especial à pista de Santo António Norte-Estinho. José Rodrigues e João Melo voltaram a vencer ao volante do Nissan Terrano 2. A dupla não deu hipótese aos demais e voltou a somar pontuação máxima. Pedro e Sandra Inácio levaram um Nissan Patrol que tripulavam ao segundo lugar da geral numa luta bastante renhida com os demais. João Carreiro e Filipe Sousa, em Geo Tracker, foram a dupla terceira melhor classificada, somando número igual de pontos de penalização com Walter Rosa e Luís Carreiro, mas com menos tempo que os condutores do Suzuki Vitara 1.6, que foram quartos classificados. Pedro Cordeiro e Pedro Soares foram quintos classificados finais em T2, ao volante de um Suzuki Vitara. A fechar o top 6 da classificação geral em T2, fica ainda o registro da participação de Luís Silva e Arnaldo Rocha em Mitsubishi Pajero. Terminam ainda esta prova em T2 os concorrentes André Vidinho e Tiago Pimentel, César Marques e João Correia, Nuno Lucas e Nelson Freitas, Fátima Galama e Vitória Rangel, Vítor Bulcão e ainda Marco Viveiros e Luís Ferreira. Esta é a classificação final em T1 e T2 do TT Cross Norte-Estinho Rui Car. Começa nesta edição do Açores sobre Rodas mais uma retrospectiva desta feita à edição de 2015 do Campeonato dos Açores e Campeonato de São Miguel em motocross. O 21º Grande Prémio Cidade de Ponta Delgada foi a prova de abertura da temporada e começamos por rever o que foi a corrida em iniciados. A corrida de iniciados marcou o arranque do Grande Prémio Cidade de Ponta Delgada. Com uma lista muito reduzida de inscritos, onde constava o nome de Abel Carreiro Júnior, fácil ficou de perceber quem ganharia a prova. Com um ritmo muito acima da concorrência, Abel limitou-se a ganhar vantagem sobre a demais concorrência na promoção e elite, porquanto sempre podia ir rodando mais algumas voltas na pista. Afonso Câmara e Tomás Cabral disputaram entre si os restantes lugares do pódio, ainda apanhando alguns sustos devido a algumas quedas. No final e depois da vitória de Abel Carreiro, coube a Afonso Câmara a segunda posição aos comandos de uma Suzuki. Também em Suzuki, Tomás Cabral termina a primeira prova do calendário da terceira posição. À corrida de iniciados do Grande Prémio Cidade de Ponta Delgada, seguiu-se a corrida em infantis. A luta pelo lugar mais alto do pódio na classe de infantis foi das que mais animou a tarde do domingo na pista Soluções M. Luta intensa pela liderança, partilhada por 4 pilotos, seria condimento para duas mangas muito bem disputadas pelos mais petizes. Ulisses Vieira levou a melhor sobre os demais, vencendo a corrida. João Branco fez mais uma grande prova, terminando no segundo posto final.
O piloto feialense Leandro Cipriano foi terceiro classificado. Fernando Cabido foi o piloto mais rápido em pista, mas não conseguiu materializar o seu andamento em resultados maiores. Terminou no quarto posto final. Pedro Câmara, Nuno Vieira, Diogo Mota e José Rainha terminaram por esta ordem a classificação da corrida de infantis. O momento alto do 21º Grande Prémio Cidade de Ponta Delgada foi a corrida reservada a elites. O arranque da temporada de motocross em elites era a mais aguardada. Com o campeoníssimo Marco Garcia a pendurar o capacete e luvas no final da época passada e com um conjunto de pilotos a mostrar garra bastante para o substituir, coube nesta primeira corrida a primazia a Henrique Benevides e Luís Raposo pela disputa do tão cobiçado primeiro lugar e vitória. Neste primeiro confronto foi Luís Raposo em Honda a levar a melhor sobre os demais, vencendo também em MX1. Henrique Benevides, também em Honda, ainda passou por um calafrio na segunda manga, mas veio a recuperar, terminando na segunda posição. Pelo lugar mais baixo do pódio passaram, durante as corridas, 4 pilotos. Foi a João Ponte, em Honda, que sorriu o terceiro lugar, e a vitória em MX2, sendo seguido na classificação por João Costa, em Yamaha. No cômputo das duas mangas, Abel Carreiro, em KTM, terminou no quinto posto e venceu a promoção, seguido de Rodrigo Pacheco, em Suzuki. Após interregno de 15 anos, Rui Pacheco, em Honda, termina no sétimo posto. O oitavo posto vem a pertencer a Paulo Vieira, também em Honda, vencendo também os veteranos. Carlos Martins, em Yamaha, e o norte-americano Kurt Eibel, em Honda, vêm fechar a classificação geral e também a dos veteranos. E com a retrospectiva do que foi a primeira prova do Campeonato dos Açores e de São Miguel em motocross, chega ao fim mais uma edição do Açores Hoje sobre Rodas. Estamos de regresso na próxima semana com toda a atualidade desportiva motorizada açoriana. Até lá, fiquem bem. Vera. Rui, aproveito para te perguntar quais é que são as tuas expectativas para o calendário desportivo do desporto motorizado para este ano? Bom, para já nos ralis, dizer que o SATA Rally Açores volta a ganhar o protagonismo de prova do Campeonato Europeu, que é muito importante, sendo certo que ainda reina alguma indefinição sobre o que será o restante calendário, pelo menos se o campeonato volta a ganhar o fulgor de outros anos. Depois também ao nível das duas rodas e do motocross, existem grandes alterações a serem introduzidas este ano e que nós já aqui falamos e iremos abordar também muito brevemente, que também prometem uma jornada bastante interessante a nível das duas rodas. Tirando isso, tanto o TT como o Enduro também têm marcado presença no último ano no que diz respeito ao panorama do desporto motorizado açoriano, portanto, parece-me que vai ser mais um bom ano de desportos motorizados. Vamos acompanhar então todos esses resultados nas rubricas contigo às terças-feiras. Muito bem. Obrigada, até daqui a 15 dias, porque é para verdade. a semana é Carnaval. Obrigada e um feliz Carnaval então. Igualmente, obrigado.